As pessoas ficam me perguntando, Cobes, eu não entendo esse processo dos traumas, como é que acontece e tudo mais. E aí, claro, os traumas têm motivo, eles não surgem do nada, mas como é que eles ficam na mente da gente? As pessoas não entendem e ficam romantizando, eu falo muito isso, romantizando os seus traumas por conta do motivo deles terem acontecido, do porquê deles terem acontecido e romantizam isso, dizendo, não, eu sou assim por causa disso, e acaba como se a vida dele fosse isso, certo? E eu queria dar uma explicação aqui, que é uma explicação rápida, não é completa, mas eu acredito que vocês vão entender de uma forma mais simplificada, beleza? Então, vou abrir aqui a telinha para vocês, vamos lá. Vamos imaginar, antes de imaginar que eu saiba desenhar. E aqui eu vou desenhar um cérebro. Na verdade, eu vou desenhar aqui um encéfalo. Para quem me conhece, né? Claro, isso aqui é só uma ideia, né? E para quem me conhece, sabe por que que eu chamo isso aqui de encéfalo. É simplesmente pelo fato disso aqui ser um encéfalo e não cérebro. Beleza? O cérebro ele faz parte daqui do encéfalo, mas é só uma parte aqui em cima, assim, certo? Mas a gente acostuma chamar tudo isso de cérebro. Claro, muito mal desenhado pelo tio Covas, mas esse aqui é o cérebro. Vamos ver se eu posso melhorar ele aqui um pouquinho. Vou deixar ele menos pior. Talvez eu tenha conseguido deixar menos pior, mas vamos lá. Então, partindo daqui do cérebro sendo aqui, bora pensar o seguinte, vamos dividir o cérebro assim mais ou menos, certo? E aqui a gente pode dizer que essa parte daqui de baixo é a parte relacionada aos instintos, beleza? Ou seja, toda a ação que o nosso corpo faz de forma instintiva. A gente não precisa pensar para ter que ir ao banheiro e fazer tanto o número um quanto o número 2. O nosso corpo mesmo, por si só, ele se manifesta, né, com as contrações e tudo mais. Então, enfim, eu quero simplificar isso aqui, deixar uma coisa bem, bem simples. Então, o instinto está muito ligado a coisas do nosso corpo, coisas mais fisiológicas que acontecem no nosso corpo, né? Nessa segunda parte do cérebro aqui, a gente vai colocar as emoções, certo? É a parte onde fica mais contida as emoções da gente. E perceba aqui uma coisa, quando a gente fala de instinto, os instintos não são conscientes. Eu não falei para vocês que o nosso corpo faz sem precisar da nossa consciência. Então vamos logo colocar o nome aqui de inconsciente, beleza? Então, aqui sendo inconsciente, as emoções. As emoções, o que é que elas têm uma transição bem interessante assim com relação à conexão que ela tem com a parte dos instintos e com a parte da nossa cognição, que é essa parte aqui de cima que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a primeira conexão que tem é aqui. Vamos pensar da seguinte forma. Aqui é muito chamado do cérebro reptiliano, né? O cérebro dos répteis. Por quê? Porque os répteis eles estão adaptados aos meios de sobrevivência, né? Aos mecanismos de luta e fuga, certo? Vou botar aqui embaixo aqui, ó, luta e fuga, certo? Então eles vivem praticamente só para se alimentar, para reproduzir. Não tem mais detalhes, né? Não tem cognição, não tem consciência, né? Eles são puro instintos. Quando a gente fala das emoções, a gente já vê que os mamíferos, eles conseguem criar laços, né? Eles conseguem criar laços. Vocês podem ver que os mamíferos, eles unem essa capacidade instintiva já com um pouco das emoções e conseguem construir laços. Tanto é que muitos mamíferos conseguem viver com seres humanos, certo? Mas veja que até então não tem cognição, não tem uma consciência. Eles são muito todas as respostas automáticas deles são baseadas em repetições, em recompensas. Então eles são muito resumidos a isso. E muitas vezes a gente até acha, ó, como ele é inteligente, toda vez que a gente dá isso, ele faz isso. Não é. É porque é um processo de repetição que ele vai entrando e vai acabando automatizando. Mas aqui nessa parte de cima, que seria a parte de nós, seres humanos, né? Essa parte aqui que é a parte racional, né? Que é exclusiva de nós seres humanos. O que é que essa parte racional tem a ver? Ela tem a ver com a consciência, certo? Para a gente saber
que existe toda essa outra parte, primeiro a gente tem que ter uma consciência, né, para pensar, para saber o que é juntar a letra que forma a palavra, o significado de cada palavra. Então precisa disso aqui para a gente entender todo o resto. E mais do que isso aqui, quando a gente está em equilíbrio emocional, olha o nome, equilíbrio emocional, a gente tem um controle das emoções. Exemplo, qualquer coisa que lhe atinge emocionalmente, você vai ter uma forma de superar e uma forma de lidar com esse estado emocional, porque a sua racionalidade ainda está acima da questão emocional. Você consegue sentir a emoção, você racionaliza e consegue resolver de uma melhor forma, certo? E então eu quero dizer aqui com vocês, o que é que acontece? Inclusive no racional a gente consegue ter um certo controle da parte dos instintos. Se a gente tiver com vontade de ir no banheiro e no momento não tiver banheiro, a gente consegue segurar um pouco para depois ir no banheiro. Não é muito saudável isso, mas veja que a gente consegue ter o controle até dos instintos a partir da nossa racionalidade, beleza? O que é que acontece? Sim, mas é porque quando a gente está tanto em estado de problema, que está tanto relacionado às emoções e aos instintos, porque o nosso corpo começa a sentir muito quando a gente está no estado emocional alterado. O que é que acontece? Imagine que a gente pegou o cérebro e colocou de cabeça para baixo. Se a ordem de comando aqui é de cima para baixo quando você está equilibrado, quando você está desequilibrado, o desequilíbrio inverte a ordem de comando. Então, ao invés de você simplesmente ver que vai ter que dar uma palestra e ficar só um pouco ansioso por dia da palestra, mas dar a palestra tranquilo, não. No dia que você vai saber que vai ter a palestra, você tem uma prisão de ventre, ou então você tem uma diarreia, ou qualquer outra coisa ligada ao que? A essa coisa aqui no meio, ao estado emocional que foi alterado. Então imagine, é como se ficasse de cabeça para baixo isso aqui e o controle das emoções começasse a vir a partir dos instintos, inconscientes, a partir das emoções, e você não tem o controle racional. Por mais que você venha para a razão, você, oh meu Deus, por que eu estou me tremendo tanto? Deixa eu respirar aqui fundo aqui para ver se eu consigo e acaba não conseguindo, apesar de que a respiração ajuda muito, mas tem que saber como respirar. Então é isso que acontece. É como se seu cérebro, o comando do seu cérebro invertesse. Isso aqui é baseado na teoria do cérebro trino, certo? Onde são os instintos aqui a parte de baixo, que é a parte reptiliana, as emoções do cérebro mamífero e aqui a parte racional, que é o cérebro de nós, seres humanos. Beleza? Sendo que não deixa de ser uma ideia também, talvez um pouco, talvez não, até metafórica, porque você dividir o cérebro de uma forma assim é muito simplório, beleza? Mas só para vocês terem a noção de como funciona o nosso cérebro quando a gente está em estado de problema e quando a gente está em estado de equilíbrio. Entendeu? Se gostou dessa dica aí, na verdade, dessa pequena aula, deixe nos comentários o que você achou, beleza? Até mais, pessoal.